Boa tarde a todos. Ontem eu fiz um vídeo, fiz um vídeo aqui falando sobre fé e hoje eu quero dar continuidade também dentro do assunto. E, na verdade, o tema hoje falando sobre fé é atitudes de fé que agradam a Deus. Atitudes que estão ali na Bíblia narradas de pessoas, né, que fizeram Deus agir em favor dessas pessoas, Deus fazer um milagre na vida dessas pessoas. Os milagres que são narrados na Bíblia, eles aconteceram por dois motivos. O primeiro dele é para Deus cumprir os seus propósitos eternos, propósitos que antes da fundação do mundo, antes de existir tempo, passado, presente, numa eternidade, passado, presente e futuro, numa eternidade, Deus já tinha um propósito para tudo que acontece aqui hoje e muitas das vezes foi preciso eu dei o seu milagre para que os seus propósitos fossem cumpridos. E o outro motivo que a gente vê milagres narrados na Bíblia, da parte de Deus, é atendendo uma atitude de um ser humano. Atendendo a atitude de um ser humano, um pedido de um ser humano. Né? Nós vemos vários exemplos disso, eu vou citar alguns aqui, não todos, porque nós ficaríamos aqui até tarde e ainda não seria capaz de narrar todas as vezes que Deus atendeu o pedido de ser humano na Bíblia e efetuou um milagre, se a gente fosse comentar milagre por milagre. Esses são os dois motivos. Alguns exemplos que eu quero dar de milagres que Deus fez na Bíblia, que Ele fez atendendo os seus propósitos, ou seja, não teve nenhuma interferência humana, não é porque o homem pediu, não é porque uma mulher pediu, que alguém pediu, que Deus fez. Por exemplo, a criação do universo, nós lemos ontem que Deus, pela sua palavra, né, pelo seu poder, na verdade não é pela sua palavra, pelo poder de Deus foi criado todas as coisas, nós aprendemos isso ontem. Outros milagres, quando Deus abriu o Mar Vermelho, não foi desejo de ninguém, é porque Deus tinha um propósito para abrir aquele mar para o povo de Israel passar e que não fosse exterminado por Faraó. As pragas do Egito, Deus tinha um propósito naqueles milagres, que era envergonhar Faraó, porque não quis deixar, Deus cumpriu o seu propósito de libertar o povo, tirar o povo do Egito. Os profetas de Baal, que foram, que ali afrontava Deus, né, que estava ali no povo de Israel, mostrando que existia outro Deus igual ao Deus poderoso, então eles foram envergonhados com o propósito de Deus mostrar que Ele é o único Deus. Temos mais exemplo, o maná que caía do céu no deserto, todos os dias alimentava a nação de Israel, um milagre que acontecia, que foi observado pelo povo de Israel durante 40 anos e tinha um propósito de alimentar o povo ali no deserto. A nuvem que caminhava sobre o povo de Israel no deserto para que eles não morressem, né, por causa da insolação, a coluna de fogo à noite. Então, vários milagres. A gente fica aqui, eu já citaria vários milagres. A água saindo da rocha para saciar a sede do povo. As suas roupas, que eles andaram ali durante 40 anos, suas vestimentas não estragavam, nem as sandálias, nem a roupa, de acordo que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo. Então, vários milagres, né? Vários milagres, que tudo isso aí não teve interferência humana nenhuma. Mas eu também quero falar de milagres que teve interferência humana. E esses milagres que é importante, são esses milagres que é importante para mim, para você, para quê? Porque eles aconteceram porque essas pessoas fizeram um pedido. E Deus, conhecendo o coração dessas pessoas, Ele se agradou da atitude, de o que estava movendo essas pessoas a fazer esse pedido. E Deus efetuou o milagre. Esses são importantes para mim e para você. Porque esses são milagres que foram feitos de uma forma individual, para uma pessoa individual. Né? Para uma pessoa que fez um pedido naquele momento, que estava num momento difícil para Deus, e Deus atendeu essas pessoas.
São muitos também, mas eu quero deixar aqui para nós, nossa reflexão hoje, 3 pessoas que foram ouvidas por Deus, porque a atitude que partia do coração deles era uma atitude que agradou a Deus. A primeira pessoa é o centurião romano. A Bíblia relata essa história em Mateus capítulo 7, Lucas 8, quando fala desse homem muito importante. Esse homem era muito importante ali em Israel. O próprio nome de centurião, ele tinha 100 soldados a seu dispor, ele era uma autoridade de relevância ali em Jerusalém, né? E esse homem, ele foi ter com Jesus. A sua importância era tanto que lá no Evangelho de Lucas fala um detalhe que Mateus não fala. O próprio povo de Israel chegou perto de Jesus, né? Senhor, atenda esse homem que ele é muito importante. E esse homem foi ter um encontro com Jesus. E ele chegou perto de Jesus, pediu aquilo que ele estava desejando, que ele sabia que Jesus poderia fazer esse milagre, era curar um servo seu que estava enfermo lá na sua casa. E quando Jesus fala que vai até a sua casa, ele fala com Jesus, não, você não precisa ir lá em casa, porque eu sei o que é ter autoridade. E porque eu sou alguém que tem autoridade. E eu sei que a autoridade maior vem do Senhor, porque o Senhor é Deus. E se eu dizer uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus falou assim, olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Qual é a atitude que esse homem teve que levou Jesus a proferir essas palavras? Eu separei 2, muito importantes para nós, para que Deus atenda nossas orações, nossos pedidos, né, quando estiver passando por um momento difícil. Primeira, a sua humildade. Ele era um homem importante, mas quando ele chegou diante do próprio Deus, ele viu alguém ali que superava ele, o imperador, e todas as pessoas de importância, o próprio Deus. Ele viu em Jesus o próprio Deus. E quantas das vezes nós estamos, mesmo dentro das igrejas, nós achamos que o Senhor é obrigado a fazer algo por nós, porque nós somos muito importantes, e a gente vai com essa atitude, né? A gente não fala, mas a gente vai com a atitude, Deus conhece o nosso coração. Essa atitude de soberba, de falta de humildade, né? Isso não agrada a Deus, não agrada a Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu separei, primeiro sentimento que agradou a Deus no pedido desse homem foi essa humildade. E qual é o segundo? O altruísmo desse homem, o amor ao próximo. E esse próximo não era alguém importante, como Jesus falou. Quando perguntaram de Jesus qual é o primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, e o segundo é amará o teu próximo. E aí perguntaram a Jesus, quem é o seu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não era uma pessoa, o samaritano eram as pessoas discriminadas em Israel, eram pessoas criticadas pelos judeus que eram autênticos. Os samaritanos eram judeus misturados, judeus que tinham uma mistura de raça ali no seu sangue. E eles eram muito discriminados pelos religiosos, que tinha lei, que tinha palavra. Mas nós sabemos de toda a história que foi esse samaritano que acolheu aquele homem que ele nem conhecia. A Bíblia diz que passou um levita, passou um fariseu, pelo aquele homem que tinha sido atacado pelos bandidos. Ninguém olhou para aquele homem. E o bom samaritano, né, o samaritano, que era alguém que aos olhos daquelas pessoas, eles pensavam que Deus não olhava para esse samaritano, porque esse samaritano não tinha nada de bom, não era puro na sua fé, mas aquele samaritano teve a fé mais bonita, quando ele acudiu esse homem, levou esse homem até uma estrebaria, todo mundo conhece a história. Então, o próximo não é aquelas pessoas do nosso interesse. Esse centurião não foi buscar ajuda para alguém da sua família, ou para ele próprio, ou para alguém importante do seu exército que ele necessitasse dele, um soldado que ele necessitasse dele. Foi pedir ajuda para um servo, uma pessoa insignificante, que ele podia trocar ali. Falou, não, eu não quero, ele está doente, então está enfermo, a enfermidade está grave, tira da minha casa, põe alguém que possa me servir. Então você vê aí a outra atitude que agradou a Jesus. Por isso Jesus falou que não achei tamanha fé em Israel. E qual é a outra exemplo de fé que eu quero trazer para nós? Da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que todo mundo sabe a história, para a gente não tomar muito, o vídeo não se alongar muito. Nós sabemos que ela venceu a multidão ali para tocar em Jesus, que ela sabia que quando ela viu Jesus, que o problema dela de 12 anos seria solucionado, porque aquele homem é o próprio Deus, e ela toca nas vestes de Jesus. Jesus fala que alguém tinha tocado nele, todo mundo sabe a história, disse, mas Senhor, tem muita gente que está querendo, está te tocando. Diz, não, eu senti um toque diferente. Qual era esse toque diferente? Uma mulher que não procurava se exibir para mostrar que Deus, mas ela queria somente a cura.
Quantas vezes nós estamos precisando de cura, mas nós estamos querendo é mostrar para os outros que nós somos importantes, que nós queremos exibir a nossa fé para os outros. Está vendo o que Deus fez na minha vida, o que Deus me deu, o que Deus... Não que seja errado você contar uma experiência que Deus agiu na sua vida para você, que incentive aquela outra pessoa a ter fé, mas muitas das vezes isso é feito com exibicionismo, para você mostrar que você é importante. Aquela mulher não quis mostrar que ela é importante, tanto que ela até escondeu, ela ficou envergonhada diante de Jesus. Ela não quis aparecer. Isso é interessante, meu amado. Mas Edmilson, a gente tem que ficar falando para os outros. Olha, você já observou que lá nos evangelhos, quando Jesus curava alguém, falou assim, olha, não vai e não conte para ninguém. Por que isto? Jesus não está falando que não era importante não anunciar depois para alguém importante que aquela cura ia ser importante, aquele testemunho de fé ia ser importante. Jesus está falando porque as pessoas gostam muito de se exibir. Né? E isso às vezes é com a fé, a pessoa está querendo mostrar para se exibir que Deus está com ele, que ele tem mais fé que os outros, Então, todas essas coisas não agradam a Deus. Essa mulher, ela foi anônima e ela foi elogiada por Jesus. Jesus falou: mulher, tua fé te salvou, porque você não está querendo aqui mostrar para os outros que você se exibir para os outros a sua fé. Ela foi uma fé anônima. Né? Então é isso que Jesus quer que nós tenhamos, uma fé como dessa mulher do fluxo de sangue. Mulher, grande é a tua fé. Foi essa a expressão que Jesus usou para essa mulher. E o segundo e o terceiro caso, para a gente encerrar, eu ponho aqui o exemplo de fé, né? O pai Abraão, que é o nosso pai da fé. Por que pai da fé? Porque ele colocou o seu amor a Deus acima de todas as coisas. Quando foi pedido para ele que ele entregasse o seu filho em sacrifício, ele não titubeou, ele não ficou vacilante com esse pedido. E aí eu te pergunto, e faço para mim essa pergunta: será que eu teria essa atitude de fé? Amar a Deus acima de todas as coisas, cumprir o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus, pôr o amor por Deus acima de tudo que existe nesse planeta Terra? Então vamos refletir sobre esses milagres de Deus, que muitas vezes os milagres aconteceram, e por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque a atitude do coração não está agradando a Deus. Não são atitudes igual esses exemplos que eu dei aqui. Então que nós tenhamos essas atitudes, porque Deus conhece o coração. O texto que eu li aqui no princípio foi esse. Né? Samuel foi ali ungir Davi como rei, mas ele estava olhando a aparência. Não adianta não cara de piedosos diante de Deus, isso não adianta nem eu fazer, nem você fazer. Não adianta nós irmos com falsidade diante de Deus, porque pode parecer até palavras muito bonitas para os outros, mas Deus conhece o meu coração, o seu coração. Então vamos dizer para isso que o agir de Deus em favor das pessoas que estão narradas na Bíblia é porque eles tiveram atitudes que agradaram a Deus. E essa atitude, quando nós falamos aqui, é uma atitude que se despe da arrogância, que ela foi altruísta, no caso do centurião, como a mulher do fluxo de sangue, que não é uma fé para ficar exibindo e mostrando que nós somos bons e melhores que ninguém, porque Deus agiu em nosso favor. E também como Abraão, que independente do que Deus fizer, independente do que Deus nos pedir, nós estaremos prontos a colocar Ele em cima de tudo. Amar a Ele em cima de tudo. Irmão Edmilson, mas Deus foi cruel com Abraão, pediu a Abraão seu filho, mas Deus sabia que Deus estava provando a fé de Abraão, meu amigo. Ele sabia que Abraão ia agir daquela forma. E quantas vezes Deus está provando a nossa fé e nós estamos agindo de forma contrária a Abraão. Deus não pede o filho, Deus pede uma coisa muito mais simples para nós, porque Ele quer provar a nossa fé e nós temos envergonhado a Deus. Deus não precisa do meu sacrifício, do seu sacrifício, como não precisou do sacrifício de Abraão. A história narrada na Bíblia, você sabe o que aconteceu quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar seu filho. Tinha um cordeiro ali de lado. E Deus já preparou o cordeiro para nós, que é Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. Então, Deus, quando pede alguma coisa, Ele está testando a sua fé. A Bíblia fala que a nossa fé é provada. Isso é claro lá em Pedro. Pedro fala que a nossa fé é muito mais preciosa que ouro, é provada. Então, vamos colocar em prática esse sentimento. Não para Deus, que Deus já sabe qual atitude você vai tomar. Se você vai ser fiel quando Ele te exigir algo, quando sua fé foi provada, ou não. Mas para nós mostrarmos, porque quando a gente prova, como o Abraão fez, que nós temos fé em Deus,
o nome de Deus é engrandecido, porque até hoje o nome de Deus é engrandecido por causa da atitude de fé de Abraão, por causa da atitude de fé daquele centurião. Então o que importa para Deus fazer um milagre na nossa vida são atitudes. Amém? Eu agradeço a oportunidade e não estou falando aqui que eu sou perfeito como Abraão, tenho essa fé de Abraão, ou tenho essa fé da mulher do fluxo de sangue, ou como o centurião romano, mas são coisas que eu tenho que praticar na minha fé, porque Deus conhece o meu coração. Fique com Deus, um abraço e até a outra oportunidade para nós estarmos falando mais da palavra de Deus.